Meus amigos, quando José Smith e Oliver Cowdery estavam traduzindo o livro de Mormon, esse registro importante, o que aconteceu com eles? Eles se maravilharam com certas doutrinas contidas no livro de Mormon. A respeito do batismo, por exemplo, que o Salvador esteve aqui pessoalmente no hemisfério ocidental ensinando sobre o batismo. Você pode ver isso em terceiro... Abre o livro de Mormon. Abre o livro de Mormon, em terceiro Nef. E você vai ver o capítulo 11. Abre o livro de Mormon, quando você chegar no terceiro Nef, capítulo 11, do versículo 18 ao 38, fala sobre essa visita. A respeito do que ele ensinou o batismo. Nessa ocasião, sentiram-se compelidos a orar de todo o coração para saber como poderiam receber a bênção do batismo. Eles oraram para procurar saber como receber essa bênção do batismo que eles estavam lendo no livro de Mormon, na tradução do livro de Mormon. Em 15 de maio de 1829, José Smith e Oliver Cowdery foram até um bosque nas redondezas, próximo ao rio Susquehanna. Para o quê? Para orar. Oliver descreve o que aconteceu em seguida. Abre aspas. Repentinamente, como se fora do meio da eternidade, a voz do Redentor, Salvador Jesus Cristo, manifestou-nos paz. Ponto e vírgula. Ao mesmo tempo o véu abriu-se e um anjo de Deus desceu. Nossa, um anjo de Deus desceu, revestido de glória, e transmitiu a esperada mensagem e as chaves do evangelho do arrependimento. Que experiência! Que alegria! Olha o que o Oliver Cowdery fala. Que alegria! Que admiração! Que assombro! Enquanto o mundo se encontrava atormentado, confundido, enquanto milhões andavam a palpadelas como cegos, procurando a parede, enquanto todos os homens mergulhavam na incerteza. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. Fecha aspas. O anjo apresentou-se, aquele anjo que apareceu, apresentou-se como João. João, que era João Batista do Novo Testamento. Vocês lembram de João Batista? João Batista foi decapitado lá no Novo Testamento. João Batista disse que ele agia sob a direção dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Olha, eu estou aqui agindo sob a direção de Pedro, Tiago e João. João Batista impôs as mãos sobre José Smith e Oliver Cowdery e disse, abre aspas, olha o que ele diz, a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. Fecha aspas. João Batista explicou que o sacerdócio de Melquisedeque, que era o sacerdócio maior, que ele estava dando menor. Mas ele explicou para José Smith e Oliver Cowdery que o sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, lhe seria conferido mais tarde, mais para frente. Pela primeira vez em séculos, o sacerdócio estava novamente sobre a terra. João Batista ordenou que José batizasse Oliver e depois fosse batizado por Oliver. Então José Smith batizou primeiro Oliver e depois ele foi batizado por Oliver. Em seguida deveriam conferir o sacerdócio arônico um ao outro. Assim que saíram das águas do batismo, encheram-se do espírito de profecia. Oliver predisse, abre aspas, muitas coisas que logo deveriam acontecer, fecha aspas. E José Smith profetizou, abre aspas, sobre a edificação da igreja e muitas outras coisas ligadas à igreja e a esta geração dos filhos dos homens, fecha aspas. Estavam cheios do Espírito Santo e regozijaram-se no Deus de sua salvação. Bom,
Viram-se também iluminados por uma compreensão jamais experimentada do significado das Escrituras. Jamais se abriu tanto o significado das Escrituras. Tiveram, porém, que manter tudo isso em segredo devido à perseguição dos líderes religiosos locais, dos pastores, dos ministros, missionários, aqueles beatos, todas aquelas pessoas das religiões locais, que eram líderes religiosos respeitadíssimos, eles tinham que manter segredo. Isaac Ale, quem que era Isaac Ale? O sogro do profeta José Smith, o pai de Emma Ale, ou M. Smith. Procurou protegê-los, mas estava perdendo o controle da situação. Nessa época, Joseph recebeu a visita de algumas pessoas em Harmony. O primeiro visitante foi seu irmão mais novo, Samuel Smith. Joseph e Oliver, com muito entusiasmo, relataram suas recentes experiências a Samuel Smith, contando-lhe o que o Senhor estava prestes a realizar e mostraram-lhe o que havia sido traduzido das placas de ouro. Samuel não se convenceu facilmente. Mesmo depois que José Smith e Oliver Cowdery lhe mostraram passagens da Bíblia, mesmo que depois que José e Oliver mostraram passagens da Bíblia a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Samuel retirou-se para um bosque a fim de resolver suas dúvidas por meio da oração. Aí José Smith conta, abre aspas, como resultado ele, Samuel, recebeu sua própria revelação. Olha que interessante. Essa revelação convenceu da veracidade do que lhe dissemos. E no 20º dia 25 do mesmo mês em que fomos batizados e ordenados, Oliver Cowdery batizou quem? O Samuel Smith tinha ido no bosque orar. Aí Samuel voltou para a casa de seu pai, glorificando e louvando a Deus, cheio do Espírito Santo. O irmão mais velho de José Smith, quem que era o irmão mais velho? Hiram Smith, foi o próximo. Hiram foi o próximo. A pedido de Hiram, José consultou o Senhor por meio do Urim e Tumim para saber qual era a sua vontade a respeito dele. O Senhor disse a Hiram Smith que por meio dele se faria muito de bom, entre aspas, naquela geração. Pode ver isso em Doutrinas e Convênios, na seção 11, versículo 8. Só abrir Doutrinas e Convênios, seção 11, versículo 8. Mas deveria ser paciente, Hiram deveria ser paciente e estudar as Escrituras, inclusive o quê? O livro de Mórmon que estava sendo traduzido. E preparar-se para o dia em que seria chamado para pregar o Evangelho do arrependimento. Logo após esses acontecimentos, José Smith e Oliver Cowdery viajaram para Collinsville. Na viagem de volta, por volta do final de maio de 1829, os principais apóstolos do Senhor, Pedro, Tiago e João, apareceram-lhes à margem do rio Susquehanna. Isso nós vamos ver num outro vídeo. Espero que vocês gostarem e tirem proveito. Tirem proveito sobre isso, que vale a pena.